Oiê! Capítulo 2 do Andar do Bêbado. Nesse capítulo, a gente precisa falar um pouquinho sobre algumas questões matemáticas mais pesadas. Então, eu vou começar com elas e depois a gente volta pro vídeo normal, pode ser? Então, vamos lá. O que ele vai começar a desenvolver é o seguinte, sobre a matemática e estatística. Hoje em dia, né, a gente aqui, século XXI, a gente sabe muito bem como funcionam essas coisas de probabilidade e de valores. Isso nem sempre foi assim, né? Já existe uma lógica de que muitas vezes esse desenvolvimento matemático ele não era assim tão forte quanto é hoje, né? Ele vai falar, por exemplo, que o número zero ele surgiu na Grécia, em 331 a.C. A questão toda é, antes se trabalhava com uma lógica de ausência de número. Então, quando você chegava ao que seria o número zero, você vai dizer que você estava num... Você, na verdade, não tinha número ali, né? E a questão toda é a seguinte, se a gente for trabalhar com uma lógica de pensar numa matemática coerente, consistente também, e cujas verdades possam ser provadas 100%, a gente não está falando de toda a matemática. A gente está falando do que seria a escola formalista. A escola formalista, ela é um desenvolvimento do século XIX, se eu não me engano, que vai trabalhar com uma lógica de que, a partir de uma série de axiomas que são verdades universais, porque a estrutura diz que são. Então, você, quando cria o desenvolvimento da matemática, você coloca pilares que eles são imutáveis e muitas vezes não são provados, e a partir desses pilares você vai desenvolvendo, né? E dentro dessa lógica axiomática, você tem, sim, a consistência. Mas não é a matemática como um todo, tá? É como se você, ao invés de olhar para a matemática como um todo, olhasse só para um pedaço dela, que é essa escola formalista. A crise da matemática também é muito interessante e foi desenvolvida ali no século XVIII, né? Que é um matemático que é o Kurt Gödel, ele vai falar disso. Tem diversos desenvolvimentos dele. Se vocês acharem isso interessante, eu posso trazer um pouco mais. Essa temática, na verdade, a escola formalista, foi o tema do meu TCC. Na verdade, o meu TCC foi o impacto dessa escola formalista na teoria econômica, né? A economia, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada, mas muitas vezes a gente tem empréstimos, né, muito grandes de outras áreas da ciência, né, como, por exemplo, a matemática, a física. A física tem uma relação muito forte. Enfim, tô aqui fazendo parênteses, mas o que eu quero que fique para esse vídeo é o seguinte. A matemática, como a gente conhece hoje, e o cálculo de probabilidades e de estatística é uma coisa muito recente, tá? É uma coisa de, sei lá, menos de 2.000 anos. Então, assim, não é uma coisa que a gente pode imaginar como consolidado e existente há milhares de anos. Não é o caso, tá? Só isso. Voltando, então, vamos começar a falar sobre probabilidades. E ele vai começar dizendo que a probabilidade de dois eventos ocorrerem, ela nunca vai ser maior do que a probabilidade de cada um desses eventos ocorrerem separadamente. E ele vai mostrar o experimento que foi feito com estudantes que tinham que fazer a leitura de um texto. A partir desse texto, tinham que estimar uma probabilidade, né, que poderia ser um número entre 0 e 100, para 3 situações. A primeira delas era: Linda é do movimento feminista. Qual a probabilidade da Linda ser do movimento feminista? Cada um ia lá, depois de ter ouvido a historinha da Linda, e colocava um valor. O valor médio ficou em 2,1%. Depois, a segunda frase era: Linda é bancária. E daí essa probabilidade ficou em 6,2%. E por fim, era a probabilidade de Linda ser do movimento feminista e ser bancária. Vocês concordam comigo que se eu tô pegando 2 eventos, então Linda pode ser do movimento feminista
E ela, se for bancária, pode ser do movimento feminista ou não ser do movimento feminista, certo? São essas coisas que eu tô calculando. Então, no máximo, eu teria uma probabilidade próxima do valor menor entre eles, né? No caso, seria 2,1 e 6,2, então próxima de 2, né? Qual foi a probabilidade que as pessoas deram? Foi de 4,1. E, na verdade, se eu tô falando de eventos que podem acontecer juntos ou não, eu tenho essa limitação. No máximo, vai ser o valor da maior probabilidade, mas no caso tem que ficar abaixo disso, né? Porque os valores são menores do que 100%, né? Então, necessariamente, se eu pegar a ocorrência de 2 valores, ele vai ser necessariamente menor, pelo próprio cálculo de probabilidades. Qualquer coisa eu posso esboçar aqui também para vocês como é que isso ficaria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a não ser que todas as lindas que fossem bancárias fossem do movimento feminista, né? Aí, tudo bem, a probabilidade da linda ser bancária seria igual à probabilidade dela estar no movimento feminista. Mas é possível que eu tenha alguma linda que seja bancária e que não esteja no movimento feminista, ou que esteja no movimento feminista e não seja bancária, né? Se esses dois conjuntos, apresentam certa sobreposição, mas não total, eu tenho probabilidades distintas aqui, né? E daí, quanto maior... A questão toda é que quanto mais detalhes a gente coloca, maior é a probabilidade do ser humano entender como possível. Então, se eu disser, qual a probabilidade de eu encontrar uma casa rosa na minha rua? Talvez você diga, sei lá, 10%. Qual a probabilidade de eu encontrar uma casa rosa com 2 janelas? Você vai dizer 15%. Mas isso não faz sentido, porque se a casa rosa não tiver janelas, ou se ela tiver, ela tá na probabilidade da casa rosa. Na casa rosa com janelas, somente a com janelas, né? Espero que tenha ficado claro aqui. A lógica é, quanto mais detalhes eu dou do evento, menos provável ele se torna. A questão é que quanto mais detalhes eu dou desse mesmo evento, para minha cabeça humana, eu entendo como maior a probabilidade, né? E isso acontece porque pelo chamado viés de disponibilidade. Você provavelmente nunca viu uma casa sem janela. Então, se eu digo qual a probabilidade de ter uma casa na minha rua sem janela, com janelas, com 2 janelas, por exemplo, você vai imaginar como sendo maior do que a probabilidade de ter uma casa rosa sem nenhuma menção de janela. Porque quando eu te coloco esse detalhe, você automaticamente imagina ele, e ao imaginar, você acha que é mais provável, né? Mas eu não acho, né? Então, a natureza humana faz com que você ache, né? Daqui a pouco você já é super treinado em estatística e já passou por esse viés e domina ele, top. Mas, em geral, o que vai acontecer é isso, tá? Aí ele vai dar um exemplo que é, pensando em palavras de 6 letras, qual o percentual de palavras que a 5ª letra é N? E daí, as pessoas dão um valor para isso e depois... Pensando em palavras de 6 letras, qual o percentual de palavras cujas 3 últimas letras vão ser ING, que é o gerúndio no inglês, né? E daí as pessoas novamente vão dizer que a chance do ING é maior do que a do N, mas vocês concordam comigo, né? Que todas as palavras que terminam em ING, a penúltima letra é N, então não teria como ser maior. E daí ele vai falar que o problema é que o que acontece é que como a gente vai desenvolvendo mais memórias, isso faz com que a gente acabe distorcendo ainda mais a nossa imagem do mundo e fica mais difícil de entender esse viés de disponibilidade e o papel que ele tem na nossa vida. Aí ele vai começar a falar sobre o padrão probatório em tribunais, é muito interessante, porque ele vai dizer, beleza, na Grécia a gente tinha às vezes assim, a pessoa falava uma coisa, eu não tinha bem certeza do que era, então eu botava um ferro quente, se ela mantivesse aquela palavra, então era verdade. Se ela não mantivesse era porque era mentira, ou às vezes você fazia disputa com escudos e lanças, né? Então você tá dizendo uma coisa, eu tô dizendo outra, a gente põe lá duas pessoas para guerrear, quem ganhar é quem tá dizendo a verdade. E daí tem a lógica da meia prova, né? Onde você tinha ali, por exemplo, um testemunho num sentido, outro testemunho no outro, e daí você tem alguém assistiu ali e tem como comprovar isso. Daí você tem 2 meias provas que, na verdade, acabavam se somando para fazer uma prova inteira. A questão é que
Se os eventos eles são independentes, o correto não seria que a gente somasse a probabilidade de ocorrência, e sim que a gente multiplicasse. Para eventos independentes, a probabilidade de A e B acontecerem vai ser a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B, tá? Mas isso só vale para eventos independentes, tá? Que não apresentam relação entre si. E quando existe um grau de dependência, aí não vai dar para calcular assim. Se eu tô naquele caso onde ou uma coisa acontece ou uma coisa não acontece, aí eu não posso fazer desse jeito, porque é o que a gente chama de eventos mutuamente exclusivos, né? E eventos mutuamente exclusivos, se um acontece, o outro não acontece. Ou seja, se hoje chove, eu não tenho como, pensando no momento específico do dia, hoje não chover. Então, se agora, à 1h tá chovendo, necessariamente, a frase não está chovendo não é verdadeira, né? Então, quando eu tenho eventos mutuamente exclusivos, eles são extremamente dependentes um do outro. E se eu quiser saber a chance de ocorrência do evento mutuamente exclusivo e do seu complementar, ela vai ser a soma dos dois. Então, qual a probabilidade de hoje chover à 1h e de hoje não chover, ou de hoje não chover à 1h? Vai ser a probabilidade de chover somada à probabilidade de não chover. Quando eu tenho esse ou, né? Então, ou um acontece ou o outro acontece. Beleza, e a probabilidade de chover hoje à tarde e de não chover, qual que é? É 0, né? Se eu tenho dois eventos mutuamente exclusivos, se eu quiser fazer que eles aconteçam juntos, não existe, né? Porque eles são mutuamente exclusivos. Senão eu não precisaria ouvir isso, né? Eu não precisaria dessa frase aí. Se eles são mutuamente exclusivos, se um acontece, o outro não acontece. Aí, nós vamos para um exemplo que ele vai dar no livro, onde foi utilizado no tribunal, na Suprema Corte norte-americana. Eles fizeram a anulação de um julgamento, porque esse julgamento tinha sido feito com base em probabilidades, né? O que acontece? Uma pessoa tinha sido roubada, essa pessoa, ela descreveu a forma como ela foi roubada, ela descreveu a forma como a pessoa que ela viu, né, roubando ela, né, ela não conseguiu parar, mas ela viu de relance, e depois disso, ela viu que essa pessoa entrou no carro com uma pessoa num certo perfil, né, e ela viu qual era o carro. O que acontece é que, ao invés de somar essas probabilidades, o que o promotor fez foi multiplicá-las. Então, a chance de se chegar a pessoas com essas mesmas características que não fossem as criminosas seria muito baixa para o caso de multiplicação. A questão é que, no caso em tela, o que deveria ter sido feito era a soma e não a multiplicação. E daí, a partir da soma, você chegaria a um outro resultado. E, em função disso, desse erro, por assim dizer, o que aconteceu foi que, na Suprema Corte, ou seja, um tribunal de apelação, houve a absolvição desse pessoal, né? Então, ele vai mostrar um exemplo, vai dizer, e a partir daí ele mostra que não necessariamente, né, a gente pode utilizar as probabilidades. É importante deixar claro, porque o uso de estatísticas nas cortes de forma moderna, ela é bastante controversa, tem uma série de implicações, né? Tem um livro que chama Matemática nos Tribunais, que também fala desses casos, né, em que houveram condenações específicas e que muitas vezes não foram devidas, né? E é importante a gente tanto compreender as estatísticas e a forma como manejá-las para também melhorar as nossas habilidades nesse sentido, né? Então, aqui eu fecho falando isso, né? Que a gente muitas vezes tem esse viés de disponibilidade, que é de pensar que só porque a gente conhece alguma coisa ela é mais provável, mas muitas vezes, quando eu tô colocando mais detalhes, ela não é mais provável do que aquele exemplo mais genérico, exatamente pelas características, né? Então, trabalhar com a lógica do viés de disponibilidade e pensar que também a nossa cabeça ela tem uma série de limitações para
para lidar com estatísticas e números, e a gente tem que pensar, né? Principalmente quando a gente está falando de cálculos de probabilidades que são escalonados, né? Que eu vou ter um valor, outro valor, e daí eu tenho que fazer alguma coisa nos dois. Eu tenho que pensar um pouco melhor antes de decidir o que eu vou fazer, se eu vou multiplicar ou se eu vou somar, pensando se são eventos que são exclusivos, né? Ou se não, ou como é que eu quero fazer esse tipo de cálculo, como é que é o resultado que eu quero, né? Se eu estiver pensando em eventos que tem que acontecer juntos, eu tenho que pensar se a forma como eu estou fazendo o cálculo, ela é relevante ou não. Ele vai dar um exemplo, né, de, ele está com um avião com overbooking, ou próximo do overbooking, e faltam 2 pessoas chegarem, tá? E daí ele faz o cálculo lá e chega a uma probabilidade. Faz algum sentido? Pode fazer ou pode não fazer, né? Por quê? Porque se as 2 pessoas são da mesma família, a probabilidade delas chegar, ela está condicionada às 2 chegarem juntas. Eu não posso calcular separadamente, né? Eu tenho que fazer o conjunto, pensando, por exemplo, nessa possibilidade. Então, não basta apenas eu pensar nas probabilidades sem necessariamente entender a história por trás. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tenho que pensar, beleza, nesse contexto aqui, faz sentido ou não? Porque se eu tô falando da mesma família, né? Na probabilidade de 2 pessoas que faltam no avião, mas 2 pessoas são da mesma família, e daqui a pouco elas estão vindo do mesmo lugar, você concorda que não são independentes, né? Eu não tenho eventos independentes aqui. Eu tenho que pensar que as 2 ou podem chegar ou podem não chegar. E por conta disso, os cálculos são diferentes do que se eu pegar 2 pessoas aleatoriamente no voo e pensar na chance delas chegarem a tempo. Seria mais ou menos por aí. Muito obrigada. Até mais.